Olá, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui do canal Somos Espirituais. O meu nome é Evandra Peixoto. Eu faço os vídeos desse canal aqui para levar para vocês um pouco sobre o que é a espiritualidade colocada em prática. De como você praticar uma espiritualidade, porque às vezes a gente está expressando a nossa espiritualidade através de uma religião, através de algum conceito, através de alguma coisa que nos faz bem momentaneamente, mas a gente não consegue, de certa forma, colocar no dia a dia para que a gente veja um progresso, ou uma mudança, ou uma cura, ou uma sensação melhor, certo? Mas o vídeo de hoje, gente, é sobre o que te faz tu te indignar. Quanto tempo leva para tu ter uma indignação? Como que você aprende? Ou quais as coisas que te incomodam a ponto de tu te indignar e ter alguma reação ou coisa do tipo. Então, já deixa o teu like neste vídeo, vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu dei uma paradinha aqui, porque eu estava organizando a minha mesa, que nem a minha mesa de estudos, que nem a minha mesa onde eu faço as minhas coisas, mas tô aqui dando uma organizada e pensei em parar para fazer esse vídeo porque faz algumas semanas que eu não estava fazendo vídeos para o canal aqui. E eu tinha me proposto de fazer vídeo a cada 10 dias, ou pelo menos um por mês. E, sinceramente, eu acho que já faz mais de um mês o último vídeo que eu coloquei. Por quê? Porque às vezes a gente está dominado pelos problemas, pelas situações, pelas urgências do dia a dia, né? Por aquilo que a gente julga, às vezes, ser mais importante, e às vezes nem é tão importante, porque os vídeos que eu faço aqui são de importância para minha vida, porque eu desejo levar para as pessoas um pouco de conhecimento daquilo que eu aprendo e estudo, daquilo que eu pratico também, daquilo que eu ensino e daquilo que eu coloco em algum atendimento meu, dentro do que as terapias holísticas podem fazer para a nossa vida. E juntando tudo nesse processo de desenvolvimento pessoal e mental a partir desta espiritualidade, quando colocada em prática. Como a gente colocar ela em prática todos os dias, a todo momento, ou a fim de modificar mesmo alguma coisa. E aí estavam acontecendo tantas coisas que eu coloquei como eu falei, como importante, ou ocupavam tanto do nosso tempo ali, porque a gente deu tamanha importância naquele momento, que a gente acaba deixando outras coisas de lado. Então, como eu comecei a falar aqui no vídeo, quanto tempo a gente leva para se indignar com algo que não nos faz bem, ou que já nos incomodou em outros momentos, ou que não tem tanta importância, até que a gente pare e tome conta de novo, tome as rédeas da nossa vida de novo, né? E o quanto a gente tem que ficar atento para isso. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a somatória das coisas. E tem algum processo que nós chamamos de psicossomático. Já tem vídeo aqui no canal sobre isso, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, cada vídeo tem alguma dica, algum ensinamento que você pode praticar aí na tua vida. Mas, essa somatória de coisas boas ou ruins que a gente vai deixando tomar conta na nossa vida, no nosso dia a dia, a partir daquilo que está se mostrando naquele dia. Então, nesse dia, o que está tomando conta da tua vida? O que está mais relevante, o que está mais importante, certo? Por exemplo, como eu falei, que fazia um tempo que eu não fazia os vídeos aqui pro canal, e na verdade eu fiz um outro vídeo, mas eu acho que eu estava tão tomada pelas situações, pelas coisas que estavam acontecendo naquele momento, que quando eu fui editar o vídeo para poder colocar no canal, eu não tinha filmado. Ou seja, eu fiz, sei lá, 10, 15, 20 minutos de vídeo e eu não tinha filmado. E eu achei que eu estava filmando. Por quê? Eu não estava totalmente presente ali. E eu pensei, bom, não era para ser, né? Tanto que deixei, eu digo, nem vou fazer outro vídeo, vou fazer momento que... E ali se passou mais, uma semana talvez. E hoje, aqui organizando, eu ouvi uma situação que foi no sentido, essa pessoa dizendo assim, não. Deixa isso aí.
eu quero comprar tudo pronto. Não tenho mais paciência para estar montando, desmontando, fazendo e acontecendo. Me veio uma situação seguinte, o que nos indigna na nossa vida é que a gente acaba tendo que se dar por conta que aquilo incomodou a ponto de agora eu preciso comprar tudo pronto, não quero mais tentar montar, ou fazer, ou reciclar, ou desmontar esse para montar aquele, ou reaproveitar, ou qualquer coisa. Que momento da nossa vida que a gente está, que a gente não quer nem parar para perceber que aquilo possa ainda ter alguma importância, que aquilo possa ter alguma utilidade, que aquilo possa... Então, essa situação que eu ouvi foi algo nesse sentido, tipo assim, deixa isso aí, já me incomodou a ponto que agora não quero saber disso, quero comprar pronto, senão não quero ter, alguma coisa assim. O que levou essa pessoa a se indignar, né, de não querer mais fazer? Primeiro, talvez a falta de tempo de se dedicar, segundo, quanto aquela coisa que ele estava reclamando estava incomodando na vida dele, o quanto aquela situação ou aquilo, né, eu peguei no ar e já pensei, não, preciso fazer um vídeo sobre isso, porque era o que estava vindo na minha cabeça naquele momento, sobre as situações e as coisas que às vezes não são importantes, nem urgentes, nem para nós, para nossa vida naquele momento, e que a gente acaba tendo que dar tamanha importância a ponto de desfocar, a ponto de deixar para lá outras coisas que nos ajudam a nos manter felizes, ou num processo, ou organizados, ou que facilitem a nossa vida. E a gente acaba tendo que deixar de lado por causa de pessoas, situações, coisas que se colocam no caminho. E o quanto a gente tem que estar, mais uma vez, né? Acho que em todos os vídeos eu faço isso, de estarmos presentes no que está se mostrando e requerendo naquele momento, para que a gente possa resolver o que pede ali, mas que a gente não fique vibrando ou estando no problema, porque uma coisa vai chamando a outra, uma coisa vai chamando a outra, nessa somatória, como eu falei, que não tem, é como se o universo não tivesse noção do que é bom e o que é ruim, mas tudo se cria e ele vai fazer algo. Se for algo ruim, ele vai, como já falei também em outros vídeos aqui, encaixotar na caixinha de coisas ruins. O que é bom ele vai aproveitar, o que é para transformar ele vai transformar, o que é para reutilizar em algum momento vai vir à tona de novo, enfim, conversa para outro assunto. Mas tudo que a gente está fazendo está criando alguma coisa naquele momento. E quando a gente sai de algo que a gente está focado em fazer, por exemplo, é como se o nosso cérebro entendesse que aquilo é novidade, certo? E ele nos dá mais daquilo. Então, quando a gente sai de um foco ou de alguma coisa que a gente estava organizado para o nosso dia a dia, por exemplo, a gente sai e é como se o nosso cérebro entendesse que aquilo é novidade. E às vezes a gente pensa, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por quê? É como se ele entendesse que ele tem que nos dar mais daquilo, porque a gente vibrou numa frequência que ele não entende se é positivo ou negativo, mas é uma frequência alta. E é como se nós disséssemos assim, me mande mais disso. E às vezes é um problema tremendo que a gente está resolvendo com alguém, com alguma coisa, com a nossa casa, com a nossa vida, tanto faz. Ele só entende que nós vibramos mais alto, como se nós tivéssemos dito assim, me mande mais, universo, eu gostei disso. Então, até com isso, nós temos que ter cuidado. Então, quando a gente percebe, porque às vezes nosso inconsciente toma tanta conta da nossa vida, que parece que nós estamos conscientes, mas nós não estamos, que demora um pouquinho pra gente voltar, como eu digo, para os trilhos, voltar para aquele caminho que é o que a gente escolheu conscientemente, né? Que é o que vai solucionar e resolver as nossas vidas, que é aquele que a gente esteja hoje. Por mais que você não esteja hoje fazendo aquilo que você gosta, ou aquilo que você quer, mas isso que você está fazendo é necessário para que você chegue lá, ou é necessário para que mantenha as coisas em ordem, para que você também possa fazer essa outra coisa. Exemplo,
Hoje eu faço os vídeos daqui do canal, por exemplo, mas eu não sou remunerada por isso. A minha intenção é atingir corações, atingir pessoas, atingir sentimentos que possam realmente libertar, ajudar, fazer sentido. Então, eu faço também uma outra coisa que talvez não seja o que eu queira ou desejo fazer, mas me possibilita que eu tenha esse outro tempo de me dedicar para essa coisa que me alegra, que me constrói, que me completa, entendem? Tem um exemplo bem pessoal aqui. Então, enquanto essas coisas estão em ordem ali, tá tudo ok. Chega outra coisa de fora, ou acontece alguma outra coisa de fora que tira, que faz com que eu saia tanto disso que eu estou fazendo, que não é o que eu queira fazer, mas me ajuda e me dá o tempo necessário para eu fazer essa outra coisa, que é o que eu gosto de fazer, por exemplo, atrapalha essas duas coisas, a gente sai, como se nós saíssemos de nós, saíssemos da consciência, e a gente fica vibrando um pouco no inconsciente, porque aquilo entrou no caminho naquele momento, e a gente precisa dar conta de resolver aquilo. Então a gente deleta as outras duas coisas, mesmo essas outras duas coisas ainda fazendo parte. E aquilo toma conta da gente, por quê? Porque é como se viesse uma chama, alguma coisa que liga esse poder do nosso inconsciente, que faz com que a gente fique naquilo ali, porque é uma novidade, como se fosse um brinquedo novo, como se fosse algo bom, mesmo sendo algo ruim. E nos dá mais daquilo. Então, às vezes, a gente não consegue solucionar. Vem um problema e vem outro atrás, e às vezes pesado, porque a gente vibrou tão alto para resolver aquilo fez tão assim, machucou tanto, ou isso ou aquilo, que quando a gente está vibrando naquela energia inconsciente, ele nos dá mais daquilo, porque a gente vibrou muito alto. Então, até a ficha caiu, até a gente voltar a si, como eu digo, de tipo, não, para aí, só um pouquinho, tá coisa errada, vou resolver, vou dar o tempo que se requer para aquilo ali, deu e vou voltar. É como se o nosso cérebro, nossa energia, o universo, enfim, não entendesse. Mas aí quando a gente cai em si, entende isso, daí aquilo lá baixa, como se, bom, os problemas estão, né, as coisas estão entrando nos eixos de novo, e a gente pode voltar a nossa normalidade, ou aquilo que a gente julga normal, como por exemplo, estou aqui de novo fazendo os vídeos, que é algo que eu quero, que é algo que eu gosto, que é algo que eu sinto que faz sentido para algumas pessoas, quando eu tenho algum feedback ou quando me mandam alguma mensagem, eu sei que de alguma forma está auxiliando ou vai auxiliar alguém. Faço de coração para que este coração que vai estar ouvindo ou vendo o vídeo sinta verdadeiramente, que isso possa dar aquele clique inicial, ou aquele clique para que a pessoa se mantenha, ou que a pessoa entenda que às vezes está passando por aquilo e acha que é o fim, que acha que não vai sair daquela situação, que acha que as coisas tendem a piorar. Entender que sim, as coisas podem piorar, assim como as coisas podem melhorar. Tudo depende do quanto você vai ficar naquela situação. Quanto mais consciente você está, mais as coisas vão se organizar e entrar nos eixos dentro daquela normalidade que estavam, ou que tu deseja, enfim. Então, quando a gente quer uma mudança, é como se a gente estivesse numa lei de progresso, vamos pôr assim, para o nosso consciente, para a nossa energia, para o nosso universo. E quando a gente quer aumentar ou diminuir essa escala, ela vai através daquilo que a gente está vibrando. Então, quando a gente age na lei, e volta, vamos pôr nessa lei de progresso, que é, como eu digo, volta para esse consciente, a gente consegue baixar o nível ou a vibração daquilo que estava ali presente, ou daquele redemoinho, daqueles problemas, daquelas situações, daqueles nós. E a gente sabe quando a gente está procurando o fio daquele nó para tentar desatar, vamos por assim, quando a gente clica nessa consciência, quando a gente se dá por conta, a gente sabe, tem aquele tempo para, não, mas só um pouquinho. Só um pouquinho. E desata as coisas, se organizam melhor. Toda vez que a gente age conscientemente, dá aquele tempo, aquele respiro, as coisas vêm com mais clareza e com mais facilidade. E muita coisa se resolve num clique. Porque a gente dá atenção só para o que quer
como se nós saíssemos do drama de tudo aquilo e pegar, tá, o que precisa ser feito agora? O que é necessário nesse momento para isso, para esse sangue estancar, para essa ferida fechar, para isso se resolver? O que é necessário agora? A gente sai do porquê, onde caiu, como foi, kkk, quem fez, entende? Sai de tudo aquilo que esse macaquinho louco que fica gritando nos nossos ouvidos, que é o inconsciente, para nos deixar naquele perdidos, sai e vem a consciência. E a gente consegue cuidar daquilo que está nos ansiando naquele momento, daquilo que está nos chateando, daquilo que está nos deprimindo naquele momento, porque a gente pega essa lei do progresso para realmente progredir naquela situação, mesmo que aquela situação seja um problema. E aí as coisas acontecem, porque a gente tem essa ação, e aí se abre para outras novidades, para outras possibilidades, as coisas vão se inovando, a gente vai entendendo e a gente vai facilitando, escreve aí, aquela dificuldade. Para que essa coisa ruim não aconteça de novo, ou que ela aconteça novamente por A, por B, por C motivo, porque o nosso inconsciente tem bastante poder sobre nós, porque nós deixamos inconscientemente isso acontecer, como se nós desativássemos o nosso consciente de dizer assim, inconsciente, baixa tua bolinha, tá? Ele vai, como se essa coisa ruim fosse acontecer de novo. Mas a gente tendo o entendimento que ela vem acontecer de novo, mas que a gente pode mudar isso, mudar essa vibração, a partir da nossa consciência, a gente não deixa isso evoluir. Porque a gente está dentro deste processo que a gente entende o que a gente quer que aumente a partir dali. E aí a gente quer que diminua o problema e aumente a solução conscientemente. E isso sim é progredir dentro da evolução daquilo que a gente deseja. Entende? E ali vem outros entendimentos conscientes que a gente aprende dentro dessas práticas espirituais, holísticas, dentro desse entendimento, desse conhecimento que faz realmente a gente ter uma evolução mental que vai aperfeiçoando a gente como pessoa, como mente, como coração, como ser humano, como consciência, e vai modificando tudo a partir dali, inclusive os nossos relacionamentos. E tudo passa a melhorar com mais facilidade. Deixa teu like, deixa teu comentário se tu gostou desse vídeo, e um beijo e até o próximo vídeo aqui do canal.